Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Considerando que um gás ocupa 4 litros em um dado recipiente, com a sua pressão inicial desconhecida. Então a gente sabe que o volume 1, nosso volume inicial, é de 4 litros. A nossa pressão 1, que é a nossa pressão inicial, é desconhecida. Se colocássemos esse mesmo gás em um outro espaço com capacidade de 3 litros, ou seja, a gente está falando de um volume 2, que é um volume um pouco menor, de 3 litros, com uma pressão de 2 atmosferas, né, uma pressão 2 de 2 atm, vem a pergunta: mantendo-se a temperatura constante, e quando ele fala que a temperatura é constante, significa que a gente vai trabalhar com uma isotérmica. Na isotérmica, a temperatura não varia, então ela também não entra na nossa fórmula, tá? Qual seria a sua pressão inicial? Justifique. Bom, a gente vai utilizar aqui a lei de Boyle para descobrir isso. A lei de Boyle, ela é utilizada quando a gente tem isotérmicas, tá? E ela diz para a gente que a pressão 1 vezes o volume 1 é igual a pressão 2 vezes o volume 2. Pressão 1, volume 1 são pressão e volume iniciais. Pressão 2 e volume 2 são pressões e volumes finais. Aqui eu tenho a pressão 1 desconhecida, vale X. O volume 1 valendo 4 litros. A pressão 2 ela vale 3 litros. O volume 2 ele vale 3 litros. Né? Não tem pressão em litro não, professor? Tá doido? Muita calma nessa hora, né? A pressão 2 que a gente tem aqui, ó, ela vale 2 atm. E o volume 2, esse sim, vale 3 litros. Você vai multiplicar 2 vezes 3, vão dar 6 atm vezes litros. E do outro lado da equação, 4 vezes x, né? Vai dar 4 litros vezes x. O 4 que está multiplicando pelo x tem que passar dividindo do outro lado da equação. Assim a gente vai ter 6 atm vezes litro dividido por 4 litros. Aqui litro corta com litro. E a gente vai ter 6 para dividir por 4. 6 dividido por 4 é igual a 1,5. Então a gente vai ter aqui 1,5 atm. Esse 1,5 atm é a pressão que a gente vai ter inicialmente. Então a gente poderia substituir isso na fórmula, colocando aqui, olha só, 1,5 atmosferas. Agora, a nossa justificativa, ela vai cair em cima do fato de que a pressão e o volume, pressão é inversamente proporcional ao volume. Olha só, pressão é inversamente proporcional ao volume. Isso significa que se eu aumento a minha pressão, meu volume ele tende a diminuir. Vamos dar uma... e vice-versa, se eu aumento o volume, a pressão tende a diminuir. Vamos dar uma olhada. Inicialmente, eu tinha um volume de 4 litros. Eu diminuí o volume quando eu cheguei em 3 litros. Então, a minha pressão inicial de 1,5 atm, ela tem que aumentar. E foi realmente o que aconteceu, porque ela vai para uma pressão final de 2 atm. Se o volume ele aumenta, a pressão ela diminui. Nesse caso, como o volume diminuiu de V1 para V2, a pressão aumentou de P1 para P2. Então essa seria a nossa justificativa por que esse cálculo aqui está correto, ok? Bom pessoal, basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e compreendido passo a passo da resolução dessa questão. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outros exercícios. Um forte abraço e tchau, tchau.